Então vamos lá, hoje a gente vai falar aqui sobre 3 ações ali que acabam sendo menosprezadas ali pelos investidores, né? Por quê? Porque nem toda empresa ela fica na moda ali, ou ela chama muita atenção, ou ela tem uma marca muito forte. E muitas vezes, mesmo elas não tendo essa marca extremamente forte entre investidores ou não sendo muito famosas, elas são empresas redondinhas, elas são empresas com lucros consistentes, elas são empresas interessantes de modo geral, mas que acabam ficando de fora ali do radar, né? Então eu fui ali, fiz uma seleção ontem, não só usando indicadores fundamentalistas, como pesquisando a fundo algumas empresas, e eu descobri aqui algumas empresas que eu julguei interessantes. Isso não é de jeito nenhum uma recomendação de compra, e nem eu vou incluir essas empresas na minha carteira. O importante é a gente estar sempre se atualizando, sempre pesquisando, sempre indo mais a fundo, né? Você nunca vai ter todas as empresas que você considera que são boas na bolsa de valores, tá? Então não é porque eu venho aqui e falo, olha, essa empresa é legal, ou essa empresa é boa, os números dessa empresa são bons, que eu vou incluir ela na minha carteira. Às vezes o setor dela eu já posso estar excessivamente exposto, às vezes eu já tenho uma outra empresa que eu julgo que é melhor avaliada que ela, mas isso não significa que essas empresas são ruins. Então, esse é um conceito que muita gente não entende, né? Não é que você tem noção que uma empresa é boa que você vai imediatamente colocar ela na sua carteira. Existe um processo para mim que ela tem que passar em vários critérios e que às vezes para mim ela não passa em alguns critérios, mas a empresa não deixa de ser boa por isso, né? O que é um exemplo disso? O Raul, por exemplo, não gosta de empresas estatais ali. Ah, o Douglas pode gostar. E outra pessoa, por exemplo, não gosta ali de bancos que não são do setor de varejista de banco, de balcãozão ali, né? E outras pessoas podem gostar. Então isso aí modifica muito a critério do investidor mesmo, né? Eu quero trazer aqui empresas boas e que não necessariamente eu tenho em carteira. Dados os avisos, e lembrando que você não deve comprar a empresa só porque viu um vídeo falando que ela é legal, vai pesquisar, verifica se isso é verdade. Isso aqui é simplesmente para facilitar o seu processo de tomada de decisão. Então a primeira empresa aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, Banco ABC, né? O ABCB3 é um banco muito interessante, ele também tem as ações ABCB4 ali, verifica sempre o tag along, não vou falar tudo para vocês, para deixar vocês aqui mais motivados a estudar um pouco mais. Então com a grande gama ali de excelentes bancos para se investir, né? A gente acaba não considerando o Banco ABC às vezes um banco muito bom, o que é um erro. O Banco ABC ele é focado ali especialmente no setor empresarial ali, né? Então ele só empresta dinheiro para grandes empresas de setores específicos. Não empresta ali para o setor petroleiro, não empresta para esse tipo de coisa, não empresta ali muito para aventura, né? É mais ali do setor corporate, ou seja, empresas ali com faturamento de 250 milhões a 2 bilhões, são empresas muito boas e muito robustas, ou large corporate, né? Empresas que faturam até mais de 2 bilhões. Ele está focado ali principalmente em crédito para essas empresas. Então nesse quadrinho que eu vou colocar para vocês aqui, se você quiser pausar para dar uma olhada com mais atenção, você consegue verificar a carteira de crédito expandida do Banco ABC, né? Então, o banco ali, nos próprios moldes da administração deles, eles falam que eles são tipo um reloginho suíço, tá rodando do mesmo jeito, da mesma forma há muitos anos e no modelo de negócio que deu certo, né? Eles têm ali uma atuação principalmente defensiva no mercado de crédito, eles não emprestam para empresas muito arriscadas, eles têm a carteira de clientes deles ali cativa, empresta sempre para os mesmos clientes há muitos anos, né? A carteira do ABC não está concentrada em um cliente único, então você vê aqui a exposição do agronegócio de 21,6%, né? A cana-de-açúcar ali e álcool, né? Agricultura e pecuária. Você vê ali também que ele empresta bastante para o setor de energia. Você vê que ele empresta para o setor financeiro bem pouco, 8,9%. Para o setor de transporte e logística, 8,5%. Para o comércio, 7,9%. Aqui nesse círculo você consegue ver aí exatamente para onde o Banco ABC empresta dinheiro, para que tipo de empresa. Isso é muito bom. Um banco considerado muito transparente, tem uma carteira bem robusta. O banco vive basicamente disso, gente, de emprestar dinheiro. E o Banco ABC pegou ali um público específico para emprestar dinheiro, não é para a pessoa comum, que às vezes atrasa, que negócio, empresas muito robustas, né? Empresas com faturamento de 250 milhões até mais de 2 bilhões, né? Então, assim, são empresas bem interessantes. Se você comparar ali o índice de Basileia dele com a maioria dos bancos que você conhece, o índice de Basileia é o grau de alavancagem financeira dos bancos, você vai ver que o ABC ali, ele tem um índice muito interessante, né? 14,7%. É muito bom, o índice de alavancagem até relativamente baixo e principalmente se tratando da área onde ele está exposto, não tem muito problema, né? Os riscos são bem pequenos ali do Banco ABC quando você está falando desse tipo de coisa. É muito menor, às vezes, que o risco de um banco varejista ali que empresta dinheiro para qualquer um que entra pela porta, né? Então, o Banco ABC é um banco bem qualificado e trabalha muito bem o dinheiro que ele tem ali há vários anos, né? Então, como indicadores aí dele, né? Olha a diferença de preço, né? Você pega ali um PL dele de 6,85, não é um PL extremamente caro, o preço por valor patrimonial de 0,5
2,83 vezes, então você vê ele ali sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele, o yield dele de 2,43% nesse período agora, né? Um ROI de 12,10%, não é o ROI maravilhoso que a gente costuma ver nos bancos mais de crédito para pessoas, mas são empresas diferentes, né? Por isso às vezes acaba que o Banco ABC fica ali em descrédito com referência aos outros bancos, são negócios muito diferentes. Mas aqui vem um truque, né? Se você pensar que agora a gente está falando em Open Banking, a gente está falando em inovação para o sentido do setor bancário, que vai tornar mais fácil as pessoas a terem acesso a crédito, a terem acesso a serviços financeiros e que vai dar uma prejudicada nas margens dos bancões ali, o Banco ABC nesse ponto para mim ele começa a se tornar um pouquinho mais atrativo do que ele era anteriormente, né? Uma margem líquida ali de 8,62%, o IPO dele de 2007, ele é nível 2 do mercado, né? Poderia ser novo mercado aí em Banco ABC. Faltou essa daí para você ser um banco excelente aqui. Então, a nível 2 de mercado ali, que significa, né, a empresa tem aí 100% de TG Long nas ações PN e não tem 100% nas ações ON, né? Então, as ações ON aí dele só com 80% de TG Long. O lucro dele vem crescendo aí nervosamente nos últimos anos. Eu acho que no mundo que a gente vê cada vez mais o Open Banking se tornando uma realidade, né? As empresas do setor bancário tendo que se adequar a essa nova realidade, eu acho que um dos mercados que vai mudar muito pouco é o mercado de crédito para empresas ali, porque nesse mercado é mais uma questão de ter dinheiro para poder emprestar para essas empresas, né? E as taxas de juros ali são definidas de maneira diferente do mercado de modo geral também. O que pega muito ali, né? Desde 2007 ele tem a IPO aí, o que pega muito é que a gente teve um período ali de desenvolvimento onde o próprio BNDES ele se tornou um concorrente do Banco ABC. E obviamente as taxas do governo ali eram bem mais atrativas, né? Se a gente for vendo uma política mais liberal acontecendo e deixando o mercado lidar com isso, acaba que as margens de lucro do Banco ABC devem crescer bastante ali. Por quê? Porque ele não vai ter esse concorrente mais ali que seria o BNDES, esses bancos ali do Nacional Desenvolvimentismo, né? De desenvolvimento nacional mesmo, do próprio governo federal investindo em empresas, e aí ele empresta dinheiro para empresas a juros quase negativos, gente. Se você olhar ali os empréstimos do BNDES, as taxas são bem baixas mesmo, o que é muito bom para fomentar o nosso país e tudo, não é uma crítica de jeito nenhum ao BNDES, tá? De verdade, sendo bem transparente com vocês, não é uma crítica, mas que atrapalha ali, óbvio, o mercado do Banco ABC, porque se você trabalha no mercado ali emprestando dinheiro para grandes empresas e elas conseguem um financiamento melhor com o próprio governo, né, fica difícil para o banco. Então, acho que nesse período ali de desenvolvimento que o Brasil passou, tendo muito dinheiro, né, uma oferta muito grande, emprestando muito dinheiro para os empresários, eu acho que a carteira do ABC, chutando aqui, não estava a melhor maravilha do mundo e que agora, né, a gente vai ver ela melhorar ali, as empresas precisando mais de crédito e tudo mais, então acho que a tendência é um crescimento do lucro, que é o que a gente tem visto, né. A Hering, né? A Hering é uma empresa que ela é muito descredibilizada de modo geral, assim, no mercado de ações. E quando você vai pesquisar ali, você não encontra muito sentido para isso, né? HGTX3 ali, a Hering. Eu não sou acionista, então nem do Banco ABC, nem da Hering, então aqui tô falando com toda a transparência do mundo para vocês, né? É assim pra gente refletir, olhar as empresas, entender um pouco mais de mercado, não significa que você tem que sair comprando tudo, né? Estudar nunca é demais, gente. Então eu olhei aqui pra Hering, é uma das marcas que eu uso, eu consumo Hering. Tem defeitos nas roupas da Hering? Pô, tem pra caramba, né? Essa camiseta básica, as camisetas básicas que vocês me vêm usando, elas são da Hering e nos últimos anos elas têm se tornado cada vez mais descartáveis. O que é muito ruim para o consumidor, mas é o que eu acho que é muito bom para a empresa, porque eu mesmo acabo tendo que comprar sempre porque a cor sai muito fácil, né? Então essas aqui, eu uso muitas camisas básicas dele porque não tem logo, tá? Se colocar logo eu não paro de comprar, então é isso, eu não faço propaganda de graça para marca nenhuma. Então ela foi fundada ali em 1880, né? A gente tá falando de uma empresa bem antiga, ela já era considerada ali a maior malharia do Brasil, né? Em 1915, então é uma empresa bem interessante, bem antiga, eu gosto muito, vocês sabem, né, que eu adoro histórias de empresas que sobreviveram ao tempo, se reinventaram, hoje em dia está dentro do shopping, tudo quanto é lugar, você vê uma empresa muito grande, começou a desenvolver uma marca própria muito forte, então eu tenho uma certa admiração pela história da Hering, já fui lá em Blumenau, né, você dá uma olhada ali naquelas fábricas de tecido, aquela coisa toda, tem as ruas, tudo com o nome de Hering, então é uma dessas empresas tradicionais, de famílias tradicionais também. Então a atuação da empresa hoje se dá por meio de 4 marcas, né, que algumas pessoas não sabem, inclusive, que é da Hering, tem a Hering Kids, né, a PUC e a Disarm também, que fabrica jeans e tudo, né. A Hering possui mais de 577 lojas no Brasil inteiro, né, e também conta com 19 lojas no exterior ali, em 3 países, né, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Você competir com margens competitivas no Paraguai já é uma coisa que eu olho e acho interessante. Se sobreviver no Paraguai, né, aquelas margens são bem diferentes das nossas, exportar para o Paraguai
é uma coisa bem complicada. Então o modelo de negócio dela é focado em shopping centers, com lojas próprias e franquias de venda ali por e-commerce e tudo mais. Então você encontra aqui 2 centros de distribuição, né, Blumenau e um aqui bem próximo da cidade onde eu estou agora, que é em Anápolis também. Então eu sempre passei pelas fábricas da Hering ali, tudo na vida, né, a gente tem que ir observando o que você está fazendo. São fábricas bem grandes e bem bonitas, assim, por fora pelo menos, nunca entrei dentro de uma fábrica. Então aqui, se quiserem me convidar, inclusive, estou disponível. 641 lojas franqueadas eles têm, 80 lojas próprias, 5 web stores aí que são lojas online. A loja online da Hering não tem nada demais, inclusive é até meia boca. Eles são bons mesmo na fabricação. Então os principais indicadores ali, né? Você vê uma Hering sendo negociada 11,14 vezes o lucro dela, né? O preço sobre lucro. Você vê um PVP ali de 1,68, você vê um yield bem interessante de 4,65%, um ROI de 15,5%, que nesse setor é bom, acredite. É uma margem líquida de 3,86%, um IPO de 54 anos, 1966, a Hering está aberta aí, novo mercado, em poucos desses anos, se não nenhum, não encontrei aqui, eu dei uma passada rápida de olho, posso estar falando uma informação que não é extremamente correta, todos esses anos não vi ela ter prejuízo, não vi mesmo, prejuízo não. Então ela tem 100% de tag along, empresa muito interessante ali e muito pouco comentada, né? É o que a gente acaba vendo aqui, uma empresa que eu, por exemplo, raramente ouço alguém falar de Hering. E é uma empresa boa. A gente vê tanta empresa ruim sendo comentada o tempo todo, empresa com prejuízo, empresa com dívida, gigante, empresa próxima da falência, empresa em recuperação judicial. E a gente raramente vê boas empresas ali sendo comentadas nessa mesma euforia, né? Então acho que vamos comentar de Hering, vamos conversar sobre negócios que estão valendo a pena, né? Vamos conversar aqui sobre empresas que, quem sabe, podem ser bons investimentos. Não estou fazendo nenhum tipo de recomendação, não tenho Hering em carteira novamente, mas eu gostaria que a discussão fosse mais para esse lado, e menos para o lado de empresas com problemas graves, empresas com risco de falência. Eu acho que a gente precisa mudar esse mindset um pouco, sabe? Eu não quero gente me perguntando de RB, eu quero gente me perguntando de ABC, eu quero gente me perguntando de Hering, eu quero gente me perguntando de coisas um pouco mais palpáveis, ali, um pouco mais... Vamos conversar sobre empresas boas. Que empresas que não estão sendo comentadas? Comenta aqui embaixo, que empresa que está faltando a gente conversar e que a gente pode dar uma olhada e que podem ser boas empresas. Fora dessa coisa toda, né, da explosão ali de empresas ruins. Frasle, né? Uma empresa muito boa, se você usa carro em algum momento, você sabe que ela é considerada uma marca ali bem oficialzona mesmo para pastilha de freio e tal. Ela é aí, o código dela é FRAS3, né? Ela foi fundada em fevereiro de 1954, empresa brasileira aí, orgulho pro Brasil, assim como todas as outras que estão aqui. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, empresa que produz e comercializa autopeças ali, componentes, partes e peças para o segmento automotivo, né? É muito engraçado que a gente vê muito um número gigante de empresas no sul e sudeste do Brasil, né? Quase a gente não vê empresas de outros lugares. Isso me incomoda muito. Não sendo do sul e sudeste ali, eu gostaria de ver mais empresas na bolsa. Bora Centro-Oeste, né? Bora IPO Nordeste. Vamos lá, galera. Pelo amor de Deus, vamos fazer IPO. Vamos mostrar aqui que dá pra gente chegar. Eu sei que tem, mas eu queria muito mais, né? Eu tô cansado de ler histórias sobre empresa do sul. Então, um portfólio com mais de 11 mil itens aí, sendo os principais pastilhas, lonas, sapatos para freios, revestimento de embreagem, disco e tambores de freios, pratins enlonados, lonas moldadas e traçadas, placas universais, produtos industriais e de aplicações diversas aqui. Então, pô, muita coisa aí. Atuação focada em produtos originais para montadoras, até por isso que a frase é tão famosa. As montadoras usam a peça dela, ela não é ali aquela chamada paralela. Então, quando você vai comprar uma peça para o seu carro, quando falam a paralela, não é a frase, né? Normalmente a frase é a montagem, né? A peça da linha de montagem mesmo. E também o mercado de reposição global. Números gerais de lojas aí, né? Então, 9 parques industriais ao redor do mundo, sendo 5 deles no Brasil, fábricas no Brasil, Estados Unidos, China, centro de distribuição na Argentina e Alemanha. Você vê uma empresa brasileira operar nos Estados Unidos, né, na China, pô, que orgulho pro Brasil, né? Operações comerciais no Brasil, Chile, México, Emirados Árabes Unidos e África do Sul. Olha essa empresa, não é uma empresa que a gente deveria conversar mais sobre ela? Vamos falar de frase, galera? Então, assim, principais indicadores, PL, pô, tá caro, sei lá, 36,48, PVP de 1,54 vezes, yield de 2,42%, não é aquela maravilha, mas tá pagando, tá lucrando, ROI 4,21%, ROI baixo, né? Deve ser muito por conta da crise agora, talvez por problema com o dólar, cambial, né? Empresa internacional, a gente tem que estudar um pouco mais a fundo para ver. Eu tô abrindo os horizontes de vocês aqui. Então, assim,
Eles têm ali uma margem líquida bem apertada de 2,40%, ganham na quantidade, essa margem líquida apertada é um motivador para evitar concorrentes, né? Uma empresa ali no estilo da WEG, nesse sentido de uma fabricante com margem líquida apertada e com muitos produtos em catálogo, né? Então assim, alguns produtos devem ser muito maior que isso e tudo mais, mas a média é 2,40%. IPO em 1971, olha isso, né, gente? Pô, frase, IPO em 1971, só ações ordinárias, nível 1 de governança, free float de 18,85%, 100% de tag along e ninguém comentando. Se você gosta desse tipo de vídeo, cara, não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like, manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que fica te falando de empresa ruim. Vamos mudar o assunto, vamos embora, gente. Vamos conversar sobre empresas mais legais, vamos conversar sobre negócio que dá lucro. Eu tô louco pra gente mudar um pouco o mindset, sabe? Vamos trocar isso aí. Eu odeio essa palavra, inclusive. Tô louco pra gente mudar de mentalidade. Eu gosto de palavra em português. Tô louco pra gente mudar a mentalidade aqui. Então se inscreve no canal se você quer mudar a mentalidade. Vai lá no meu Instagram, @raulsena. Postei lá, inclusive, uma música. Fiz uma música pra saga de José, tá hilária, ficou bem engraçado. Fiz bêbado, gente. Vocês têm que relevar esse tipo de coisa. Então, beijão e até o próximo vídeo.